As crianças até 7 anos vão estar participando do culto infantil. Todas as crianças até os 7 anos. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Glória a Deus, é bom demais. Sempre poder cultuar a Deus, irmãos. É uma oportunidade única que a gente não pode de maneira nenhuma perder. Lucas capítulo 10, verso 25 a 28. Lucas capítulo 10, versos 25 até o 28. Aleluia. A palavra do Senhor, quem achou diz amém. Quem não achou, acompanha no telão, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. O texto segue, irmãos. A gente vai ver lá para frente Jesus falando, mostrando para ele de uma forma prática como esse próximo ele estaria presente na vida dele, né, a parábola do bom samaritano. Mas eu queria parar por aqui. Eu queria que você fechasse os olhos para uma breve oração. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos, o nosso entendimento, que o Senhor nos fale nessa noite, que o Senhor nos toque em áreas que só o Senhor conhece, que precisamos ser tocados. Senhor, no nome de Jesus, toda distração e interferência sejam neutralizadas em nome de Jesus. E que seu Espírito tenha toda a liberdade para nos falar nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Tema da mensagem de hoje: atitudes de amor. Atitudes de amor. Veja só, queridos, a pergunta que gira em torno desse texto que nós lemos é uma: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para herdar a salvação? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que traz um destino. É uma pergunta que mostra para a gente o que vem na eternidade. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta. Esse homem fez essa pergunta, é óbvio, a motivação dele não foi boa. Você leu aí no texto que ele queria pôr Jesus à prova. Mas uma boa pergunta. Talvez esse homem tinha essa inquietação. Mas é interessante que Jesus não dá uma resposta pronta para ele. Jesus ele vai trabalhando com esse homem para que ele próprio chegue à conclusão da sua pergunta. O que é que você entende da lei? Você é um intérprete da lei. Você é alguém que estuda a lei. O que é que a lei diz e como você interpreta? Você me fez uma pergunta: o que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? E eu te faço uma outra pergunta: como você entende? Como você interpreta? Como você pode dar uma conclusão sobre o que está escrito na lei? E esse homem vai de forma assim, acertada. E ele então professa que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Essa foi a conclusão. É interessante, irmãos, que ele faz uma pergunta, mas o padrão da resposta muda. Porque a pergunta dele para como que eu faço, o que é que eu tenho que realizar para ser salvo, não segue o mesmo padrão na resposta, porque Jesus não traz não busca uma resposta daquele homem em termos de faça isso, isso, isso e aquilo.
Se você fizer isso, isso, isso e aquilo, você vai ser salvo. Jesus não traz isso. Então, a conclusão gira em torno não do faça, mas do seja. Seja alguém que ama a Deus. Seja alguém que tem Deus na sua vida como o maior e o melhor de tudo que você já possuiu, de tudo que você já teve. Que seja Deus a fonte do seu amor. Para Ele e dele venha o amor que você nutre. E também o seu próximo. Ame aquele que está perto de você, como você amaria a si mesmo. É interessante porque o padrão muda, irmãos. E de fato, salvação não é o que você faz. Eu dou dízimo, eu faço orações, eu faço minhas leituras bíblicas, eu faço isso e, portanto, eu vou ser salvo. Não, isso é salvação por obras, e a Bíblia diz que a gente não é salvo por obras, a gente é salvo pela fé em Deus, e isso ministra a nós a graça necessária para a gente ser salvo. Pronto, amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Então Jesus, ele conduz a resposta, e o próprio homem responde, e Jesus assim, você respondeu certo, você respondeu corretamente, é isso mesmo. Então, irmãos, é interessante porque quando a gente responde, para a gente entender essa resposta, a gente vai observar que se a gente quer ser salvo, a gente tem que ser alguém que ama a Deus e ama as pessoas. Resumindo, explicando assim mais detalhadamente, de uma forma bem clara, como o texto já diz, você quer dar a vida eterna, ame a Deus e ame o seu próximo. Pronto. Amor. Jesus responde então e conclui mostrando que o amor a Deus e ao próximo é então o requisito para a salvação. Que se eu amo a Deus, eu me ligo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu me aproximo de Deus e eu vou agradar a Deus e eu vou, enfim, a decorrência do que vem dessa palavra amor é o que de fato move a gente como cristão no dia a dia. Então, irmãos, olha só, a questão aqui, o problema que eu vejo é como a gente entende a palavra amor. E aí vem uma série de implicações. Porque muita gente acha que amor é fazer vista grossa, amor é passar a mão na cabeça, amor é sentimento, é um sentimento de se agradar. Quando você está perto de alguém que você gosta, aí você diz assim, nossa, como eu amo fulano. Você está agradado daquela pessoa, você está feliz por estar junto daquela pessoa, por conviver com aquela pessoa, por conhecer aquela pessoa. Mas isso não é o amor bíblico. Isso pode ter uma parte da verdade do amor, mas isso não é o amor, irmãos. Se a gente for entender o que a Bíblia diz como amor, é muito mais do que isso. Você tem que amar de todos. É entrega, é se sacrificar por, é uma vivência prática. Amor mais do que sentimentos. Se você ler 1 Coríntios 13, você não encontra sentimento, você encontra atitudes. Por isso a palavra dessa noite, o tema é atitude de amor, ou atitudes de amor. É interessante, irmãos, porque Jesus aqui vai mostrar, nesse capítulo 10 de Lucas, é muito interessante porque essa expressão, essa palavra, do que é o cerne da salvação, que é o amor, parece que está quase que no meio do capítulo 10. É como se fosse o coração do capítulo 10. É o que pulsa as demais coisas. E quando a gente dá uma olhada aérea, você está de cima olhando para o capítulo 10 de Lucas, você vai ver 3 atitudes interessantíssimas que o escritor usa nesse capítulo. E que de alguma maneira mostra como esse amor a Deus ele se transforma em práticas, em atitudes. Então, quando você olha o capítulo 10 de Lucas, o primeiro texto que você vai ver fala sobre a missão. Então, eu coloquei a missão como a primeira atitude de quem ama. Diga comigo, a missão é a primeira atitude de quem ama a Deus. Então você vai ver essa missão que a gente conhece como missão dos 70,
que começa no versículo 1 e que vai até o versículo 20. Olhando de forma aérea, você vai também ver no mesmo capítulo 10, uma outra atitude que se segue à missão, que é a compaixão. Diga comigo, a segunda atitude que demonstra meu amor a Deus é a compaixão ao outro. Então aí Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Como que isso se traduz em ajuda, em entrega ao outro. E para finalizar, as três atitudes, já no final do capítulo, no versículo 38 até o 42, você vai ver uma atitude de devoção. Então veja bem, primeira atitude, missão. Segunda atitude, compaixão. E terceira atitude, devoção, que é justamente quando Marta e Maria recebem Jesus em casa. Marta está para lá e para cá, ocupada com várias coisas, e Maria estava onde? Aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E Jesus assim, ela escolheu a melhor parte. E em seguida, irmão, já no capítulo 11, Jesus, seguindo ao texto de Marta e Maria, ele fala sobre oração, devoção, que se traduz em oração, que se traduz em entrega. Então, quando eu entendo, amar a Deus está no cerne, está no coração do capítulo 10, pulsando, pum, 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 pum. Como que isso demonstra-se em atitudes? Primeiro, se você ama a Deus, você vai se envolver com missão. Segundo, se você ama a Deus, você vai se envolver com compaixão. Terceiro, se você ama a Deus, você vai se envolver com devoção. Não tem como a gente amar a Deus e não se relacionar com esse Deus. Ficou entendido, irmãos? Então, três atitudes para você gravar. Dá para falar de todas elas hoje? Dá não, irmãos, dá não. Eu tentei. Eu parei e disse assim, vou colocar as três atitudes. Mas quando eu parei na missão, eu disse, não dá tempo. Porque a missão, irmãos, é tão rica. O que Jesus nos mostra nesses versículos do 1 até o 20, que fala dessa primeira atitude de amor, que é missão, é tão tremenda que eu disse, vou deixar as outras para depois. Ok? Então eu vou te fazer um pedido. Só que eu queria que você carinhosamente pedisse para quem está perto de você. Olha para ele e diz assim, irmão, não falta quinta-feira que vem, não? Amém? Porque a gente vai falar da outra atitude na quinta-feira que vem. Mas hoje eu quero falar apenas da primeira atitude. Quem dera, irmãos, a gente tivesse mais tempo. Não apenas da gente falar, mas da gente conversar sobre esses pormenores da missão. Porque, irmãos, é interessante porque você vai ver que do versículo 1 do capítulo 10, eu não li, mas você vai poder depois acompanhar durante esse tempo que a gente vai ter. Depois você vai ler em casa, do versículo 1 até o versículo 20, que vai falar da primeira atitude de amor, que é missão. Então, essa é conhecida na sua Bíblia, aí tem missão dos 70. Em algumas traduções, dos 72. Então, irmãos, é interessante porque Jesus, ele dá, é como se Jesus estivesse mostrando as letras miúdas do contrato. Você vai trabalhar para mim, você vai me amar me servindo. Você vai me amar mostrando isso em prática de missão, de trabalho, pelo Evangelho e pelo meu nome. Vai ser a maneira como você vai demonstrar que me ama, é se envolvendo na missão. Só que Jesus, ele não empurra, ele primeiro traz instruções, ele seleciona, ele escolhe 70 e ele instrui os 70. Então, é como se fossem as letras miúdas do contrato. Sabe quando você aceita e diz assim, diga li e entendi. Aí você marca lá, só que tem um tantinho de letra que você não lê. Mas aquilo te prendeu. Te prendeu no contrato. Se der qualquer problema, você vier reclamar, alguém pode dizer assim, não, mas você assinou, você clicou, que leu e entendeu. Só que Jesus, diferente dessas empresas que fazem uma letrinha miúda, ele colocou uma letra grande, gigante. É como se Jesus estivesse dizendo assim, primeiro você entende como é que é a missão. Depois você aceita. Jesus não quer pegar ninguém no engano, no engodo.
na escorregada. Oh, você caiu aqui, agora está dentro da missão, não tem mais como voltar. Não, ele mostra, olha, é assim. Você está disposto a isso? Você está disposto a me mostrar que me ama, vivendo missão, vivendo trabalho, vivendo entrega pelo Evangelho? Então, você primeiro tem que conhecer o que eu peço, quais são as instruções que eu lhe trago. Irmãos, é interessante porque alguns sugerem que essa missão dos 70, por que 70? Por que não 50? Por que não 100? Por que não 200? Por que 70? Então, alguns fazem um paralelismo em relação às nações, quando vem o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 10, e Noé, então, inicia uma nova etapa na humanidade. Então, ali está no capítulo 10 de Gênesis, aproximadamente 70 a 72 nações iniciando. Então, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. De 3 que foram os descendentes de Noé, a população mundial foi ali representada por, simbolicamente, 70 nações. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, a missão que eu tenho é para alcançar todo mundo. É uma instrução que não vai servir apenas para esse momento aqui e agora, mas para todos os que vierem depois, porque a seara continua sendo grande e os ceifeiros continuam sendo poucos. E essa missão vai durar até a minha volta. Então, até lá, as nações precisam ser alcançadas, mas as instruções continuam as mesmas. As instruções que Jesus, as informações que Jesus traz aqui, elas precisam ser conhecidas por nós. E eu queria começar, eu vou correr, porque são muitas, e eu pretendo ser rápido. Eu não vou me deter. Por isso que eu imagino, irmãos, que esse momento deveria acontecer, quem sabe, num churrasco, num momento para a gente poder conversar sobre isso e expandir esse entendimento. Mas eu queria só te dar algumas pinceladas, caso você queira anotar. Então, a primeira delas é aí no versículo 1, que os escolhidos, é a primeira coisa que Jesus fez questão de que a gente entendesse, que os escolhidos não eram aventureiros, eram discípulos. Então, a primeira verdade que a gente destaca nesse texto é que os escolhidos que Jesus chama para a missão não eram aventureiros, eram discípulos. Versículo 1 diz assim, depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Essa expressão outros já fala muito com a gente. Por quê? Porque significa que alguns anteriormente foram também chamados. E agora outros estão sendo chamados novamente. E que outros foram esses anteriormente que foram chamados? A Bíblia registra então quando Jesus chama os 12. Quem eram os 12? Aqueles que estariam seguindo Jesus de perto, discípulos de Jesus. Pessoas que haviam, como Pedro diz, nós, mestre, deixamos tudo e te seguimos. Deixamos casa, deixamos tudo para dedicar a nossa vida. Irmãos, isso hoje para nós fala de pessoas que se converteram. Quem faz parte então desse chamado não é, irmãos, um aventureiro qualquer, não é alguém que entra na igreja e diz assim, eu achei interessante. Não, alguém que realmente está disposto a entregar sua vida para Jesus, alguém que está disposto a entregar tudo da sua vida em prol de Jesus, alguém que diz assim, eu vivi uma experiência de fato real com Jesus. Irmãos, só estes estão aptos para desenvolver a missão. A pessoa pode ser habilidosa, a pessoa pode ser inteligente, a pessoa pode ter uma influência bacana, mas se não converteu, não dá para entrar nessa missão. Então, essa missão, esses escolhidos não eram aventureiros, eram discípulos. Era gente que estava disposta a viver de fato uma vida com Cristo. Uma vida com Jesus. Uma vez eu conversei com um moço, irmãos, eu disse, Jesus, se eu tivesse moço lá na igreja, meu Deus, quantas coisas, principalmente na área de ação social, vão dar uma... Porque o homem tem ideia boa demais, gente.
Mas a única coisa que falta é ele aceitar Jesus. Você está dando para entender que falta tudo. Tem muita gente aí com dons, com habilidades, que canta, que fala, que tem uma oratória, mas não dá. Não dá, porque a missão não é feita de aventureiros. De gente dizer assim, eu consigo, eu creio, mas não dá. Tem que ser convertido, tem que ser discípulo de Jesus. Então a primeira coisa é exatamente essa. Jesus não chama aventureiros, Jesus chama discípulos. A segunda coisa, a missão deve ser compartilhada. Verso de número 2, aliás, no verso 1 ainda, parte B, diz assim, e os enviou sozinhos. Não, enviou de 2 em 2. Irmãos, por que Jesus fez isso? De 70 que ele podia ter enviado para 70 lugares diferentes, ele reduz a 35. Ou a 36, caso a gente opte pelos 72 e não pelos 70. Então, ele reduziu pela metade o alcance que ele teria enviando 70 separadamente. Mas Jesus sabia que isso era um perigo. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 até o verso 12 vai mostrar que é melhor serem 2 do que 1. Tem melhor paga do seu trabalho. Se um tiver enfrentando problema, o outro vai entrar na briga com ele. Se um cair, o outro levanta. De maneira que a conclusão é melhor serem 2. Irmãos, missão não se faz como um zorro. Isso é só para os antigos. Só os antigos conhecem o zorro. O zorro era chamado cavaleiro solitário. Aquele cara que vinha a cavalo e lutava sozinho as suas guerras. Irmãos, não existe zorro na missão do reino de Deus. A missão sempre vai ser compartilhada. Você não pode, por mais que você tenha habilidade, por mais que você diga assim, se eu me unir com essa pessoa para trabalhar junto, ele não pensa igual a mim, ele não tem o meu ritmo, ele vai fazer diferente. É justamente isso que a gente precisa. É justamente de gente que esteja do nosso lado, mesmo não sendo como a gente, mesmo não fazendo como a gente faz, mesmo tendo as nossas diferenças, mas se a gente estiver sozinho, a gente corre um grande perigo. Irmãos, o evangelho não é vivido only, é vivido com os outros, é vivido em parceria, enviou-os de 2 em 2. Terceira verdade, pastor, eu não dou para trabalhar com ninguém, então você não dá para fazer parte dessa missão, me desculpe. Você não está disposto a abrir mão de alguma coisa, porque estar com outro é sinônimo que você tem que abrir mão de alguma coisa. O ferro com o ferro se afia, assim é o homem ao seu companheiro, diz Provérbios. A terceira verdade, há várias formas de servir nessa missão. Eu estou correndo, estou tentando correr. Então, há várias formas de servir nessa missão. O texto diz, irmãos, no verso 2, Jesus falou, a seara é grande. Tinha um irmão aqui na igreja, irmão Francisco Bezerra, alguns talvez lembrem dele. Ele dizia assim, pastor, a seara é grande e os cearenses são poucos. Porque ele era cearense. Irmãos, Jesus disse que a seara, o campo de atividade é grande. Só que isso traz para mim duas verdades. Primeiro, é um desafio. Se a seara é grande, meu Deus, como é que a gente vai dar conta de alcançar toda a seara? A gente precisa da ajuda de outras pessoas. Mas isso também me revela uma outra verdade, que é oportunidade. Se a seara é grande, irmão, significa que há muito campo para a gente trabalhar. Significa dizer que a gente não pode se queixar dizendo assim, eu não tenho oportunidades para servir a Deus. Não, meu irmão, alguém que diz assim, eu não tenho oportunidade na minha igreja, está mentindo. Porque a seara é grande. Talvez você não tenha oportunidade naquilo que você achou que deveria ser o seu chamado, o seu ministério, o seu campo de atuação. Mas se você entende que a seara é grande e que ela vai muito além das paredes desse templo, você vai entender que ninguém vai se queixar de que não tem oportunidade, porque todos nós temos. Seu vizinho é uma oportunidade,
Seu colega de trabalho é uma oportunidade. Além disso, os guetos, as tribos. Tem gente que gosta de trabalhar com jovem, então tem trabalho demais. Vai numa praça da Jabu, vai na praça ali da prefeitura. O que você mais vai encontrar são jovens. Começa um trabalho. Eu conheci gente que começou a trabalhar com os skatistas. Era alguém que andava de skate, gostava de skate e começou a entrar nos grupos de skatistas, nos guetos de skatistas e começou a desenvolver um trabalho. A igreja Bola de Neve, por exemplo, começou a desenvolver um trabalho com surfistas. É tanto que o púlpito da igreja Bola de Neve é uma prancha. Significa dizer, irmãos, que ninguém pode se queixar dizendo eu não tenho oportunidade para trabalhar. E está equivocado, porque a seara continua sendo grande. Então é um desafio, mas é uma oportunidade única que a gente tem. Peça a Deus, Deus me dá criatividade. Deus me faz ver. Eu sempre falo o exemplo da irmã Gislene. Irmã Gislene, irmãos, ela teve uma época que ela não podia me ver, dizia, pastor, tem uma necessidade no bairro. Tem idosos no bairro, pastor. Pastor, tem gente que fica sozinho. Tem gente... Pode deixar, irmã Gislene, ela conversa com um grupo tal, os capelães na época, conversa. E aí, irmãos, a gente conversava, mas não cabia, não tinha horário, e aquele negócio todo, o pessoal não podia. E aí a irmã Gislene, no próximo culto, estava lá. E aí, pastor? E aí, pastor? E aí, pastor? E aí eu disse, aí, irmã Gislene, que a irmã... Volto para a irmã a batata. A irmã vai fazer um projeto, o que é que a irmã pensa. E está aí o bom samaritano, não é ou não é, irmã Gislene? Está aí o bom samaritano funcionando, trabalhando, ativo, louvado seja o nome do Senhor. A seara é grande, então tem oportunidade para todos nós fazermos alguma coisa. Ninguém vai chegar lá e vai dizer, Jesus, eu não tive oportunidade, pastor João, não me deixou pregar, não me deixou fazer isso. Não, todo mundo tem oportunidade. Amém? Olha, dá uma olhadinha suave, carinhosa para quem está perto de você e diz assim, todo mundo tem oportunidade, meu irmão. Porque a seara é grande. Aí outra verdade, irmãos, que a gente que trabalha deve orar por sucessores. Porque ele vai dizer assim, os trabalhadores são poucos, verso de número 2, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A gente imagina, irmãos, uma oração a ser respondida de forma instantânea. Mas preste atenção, será que Jesus só pensou em alguém para trabalhar junto com você? Até porque ele já estava enviando de 2 em 2, já tinha gente para trabalhar naquela hora. Mas quem daria continuidade ao trabalho da seara em gerações posteriores? Quem daria continuidade ao trabalho da seara dali a 70 anos? Dali a 100 anos? Não seriam mais esses. Aí quer dizer que o trabalho extinguiria-se nesses 70. Quando Jesus diz assim, peça ao Senhor da seara, não é somente para pedir por gente que vai trabalhar hoje, é por gente que vai trabalhar depois. Então a gente pensa em sucessores. E a minha pergunta é, o que é que a gente tem feito para formar uma geração de sucessores? Será que os nossos filhos estão sendo preparados para serem sucessores nesse trabalho da seara? Será que eu tenho investido na vida de alguém? Será que, como uma pessoa que já tem caminhado com Deus, você tem pensado em pessoas que podem dar continuidade ao chamado que você recebeu? À missão que você recebeu? Será que nós estamos preocupados em treinar pessoas para darem sequência? Porque orar, irmãos, envolve não apenas uma atitude de passividade, mas uma atitude de atividade. Eu tenho que orar, confiar, mas eu também vou trabalhar, vou investir, vou fazer com que pessoas sejam equipadas e preparadas para que a obra do ministério continue. Ore ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Não apenas, digo eu, para o momento agora, mas para gerações futuras. Trabalhe na vida dos seus filhos. Implante a fé, implante o temor, implante o conhecimento de Deus na vida deles. Irmãos, aos 12 anos, Jesus não era somente um privilégio de Jesus, mas toda criança judia até os 12 anos já tinha decorado a Torá. 12 anos já sabia a lei. Muitas vezes nós que já estamos numa fase mais adulta,
Mal sabemos onde estão os livros da Bíblia. Irmãos, é uma vergonha para nós. Se a gente não faz isso para nós, como que a gente pode inspirar os nossos filhos, a geração mais nova? Irmãos, é uma responsabilidade que está sobre nós. Orar e gerar sucessores. Diga comigo, eu preciso orar e gerar sucessores para a seara. Verso de número 3, uma outra verdade. Correr, né, irmãos? Quinta verdade, já estou na quinta. Se você espera facilidades, peça demissão. Deu para entender? Se você espera facilidade na missão, peça demissão. Vá embora. Se ocupe de outra coisa. Olha o que diz o verso de número 3. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Irmãos, esse convite não é atrativo. Não é. Eu vou enviar você, Jailton, eu vou enviar você, Cláudio, eu vou enviar você como cordeiro. Qual é a tipologia, o símbolo do cordeiro? Alguém manso, alguém pacato, que não. Se você viu um cordeiro na rua, se você precisa, imagine que você precisa, alguém pede ajuda a você, fulano, me ajuda, você é jovem, pula o muro da minha casa. Eu deixei a chave lá dentro e o portão está fechado, e você é um atleta, e você é alguém assim, disposto, você pula o muro, e quando você pula o muro, o que é que está diante de você? Um cordeiro. Você faz o quê? Você não faz nada. Porque o cordeiro não é ameaça, não apresenta nenhum tipo de perigo, é um tipo de um animal manso. Só que aí ele está dizendo que vai enviar esses cordeirinhos para o meio de lobos. Já é uma outra figura de agressividade, de perigo. E ele diz assim, vocês nessa história são os cordeiros. Irmãos, é para alguém dizer assim, eu esperava que ia ser tudo fácil. Eu fico imaginando, irmãos, tem gente que recebe um chamado, uma profecia. Eis meu servo que te digo, que vou te usar. E a pessoa já imagina que vai ter uma missão assim, só de glórias, só de milagres, só de alegrias. Meu irmão, é cordeiro no meio de... é dificuldade. É desafios, são perigos a serem enfrentados, é risco de morrer a cada instante, é uma situação que exige de nós um preparo emocional. É por isso que eu digo, irmão, se alguém entra na missão, eu não imaginava que ia ser assim, então você não leu as letras grandes. Aqui não é miúda não, aqui é grande. Você está sendo enviado como cordeiro para o meio de lobo. Se você não está disposto a isso, vai fazer outra coisa. Deixa de ser crente. Porque ser crente envolve isso. Vocês vão ser enviados em situações difíceis, desafiadoras. Viver a fé verdadeira, a fé genuína, traz enormes desafios. Está disposto a isso? Se não, peça demissão. Não encare não. Envio vocês como cordeiros para o meio de lobo. Quantas situações você já viveu? Quantas provas você já enfrentou? Quantas tentações? Quantas afrontas? Quero dizer que essa é a senda, esse é o caminho, é a trajetória de quem aceita a missão. Prosseguindo, o Deus que chama também provê os recursos que você e eu precisamos. Vou repetir. Quem chamou esses 70? Jesus. E como ele faria para sustentar esses 70? Porque eu não imagino uma missão de uma tarde. Eu não imagino uma missão de um final de semana. Eram dias, irmãos, até Jesus disse assim, aonde eu irei, vocês vão adiante de mim. Jesus percorreu muitas cidades. Eles iam, não era para bairros, eles iam para cidades. Imagino quantos dias eles gastariam para aquilo. E quanto eles precisariam para se manter. Aí Jesus faz assim, olha...
vocês, no verso de número 4 do capítulo 10, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. São itens que todo viajante que vai ficar muito tempo no caminho, na estrada, precisa. Para guardar provisão, para guardar dinheiro, para se manter ativo na caminhada. Levava 2 sandálias, levava 2 túnicas, levava bolsa, levava alforge. E ele disse assim, vocês não vão levar nada. Jesus estava testando a fé daqueles irmãos. É como se Jesus dissesse assim, eu vou testá-los na dependência, nessa missão. Quem vai prover sou eu, quem vai enviar os recursos que vocês precisam para se manterem ativos na missão sou eu. Então vocês não vão levar. Em outra ocasião Jesus disse assim, agora vocês levam. Mas nessa primeira Jesus queria testar e desenvolver a dependência desses irmãos. Aí, irmãos, no capítulo 22 de Lucas, verso 35, só para você anotar, Jesus faz uma pergunta assim. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola, sem sandália, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Quem chama, provê. Se Jesus te deu uma promessa, os recursos para a concretização da promessa vêm dele. Se Jesus te dá um desafio, os recursos para você lidar com o desafio vêm dele. Faltou alguma coisa? Não faltou nada, Jesus. Exatamente isso, porque ele é o provedor. Ele é o Jeová Jiré. Você pode dar um glória a Deus? Uma outra verdade no verso 4, que essa missão requer urgência. Ele está dizendo assim, a ninguém saúdem pelo caminho, mal educado. Você vai encontrar com as pessoas, não vai nem cumprimentar. Irmão, presta atenção, a cultura bíblica é diferente da nossa cultura ocidental. Hoje o nosso cumprimento é assim, ó, de longe. Nos tempos bíblicos, uma saudação, irmãos, podia levar dias. Sabe por quê? Que a pessoa encontraria o outro, ele ia beijar, ele ia chamar a pessoa para ir para a casa dele, ele ia hospedar, porque a saudação envolvia hospitalidade. Lembra dos eventos que envolviam Abraão? Abraão estava lá, chegavam 3, ele ia saudar, mas o saudar era matar um cabrito, fazer uma coalhada, colocar um queijo, isso era um saudar. Isso demorava horas e quem sabe até dias. Jesus está dizendo, vocês não vão perder tempo. A mensagem aqui que Jesus traz a missão é urgente, então você não pode perder tempo, você não pode ficar distraído, você não pode ser alguém que fica panguando, brisando na linguagem dos jovens, você precisa ser alguém alerta, atento e reconhecer a urgência da missão. Irmãos, tem gente que se converteu há 57 anos, e nunca se envolveu na missão, nunca pregou o evangelho para ninguém, nunca orou por nenhum enfermo, nunca foi num desafio missionário. Irmãos, isso é perder tempo. Não, porque eu tenho isso para fazer. A mensagem não pode perder tempo. O que é que tem roubado o seu tempo, o meu tempo, o nosso tempo? O que é que tem feito a gente dizer assim, não dá para eu servir a Deus. Não dá para eu me envolver mais do que eu já estou. Não dá. O que é que eu estou fazendo? Absolutamente nada, porque eu não tenho tempo. E a mensagem continua sendo essa. Evite as distrações. Evite aquilo que te rouba tempo. Evite aquilo que faz você olhar para a sua vida e dizer assim, não posso servir a Deus. Porque a missão requer urgência. Diga comigo, a missão requer urgência. E eu não posso perder tempo. A outra lição é que para se envolver a gente precisa ser curado. A missão não pode ter pessoas doentes. Vou te explicar. Olhe comigo o versículo 5 do capítulo 10. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, ou um filho da paz, sobre essa pessoa, sobre ela, repousará a paz de...
Vocês. Ou seja, vocês estão dando a paz porque vocês têm paz. A paz é de vocês. É lógico que Jesus quem dá a paz a gente e a gente distribui. Mas veja bem, irmãos, uma pessoa de paz é uma pessoa curada. Não é uma pessoa que abriga amargura, não é uma pessoa que abriga vingança, ódio no coração, é insatisfação, é reclamação, é aquela pessoa murrinha, é aquela pessoa que azeda. Imagine, irmãos, alguém que recebe um desses na casa e a pessoa vai ministrar o quê? Se não tem paz, seja nessa casa, só ministra paz quem tem paz. Só ministra paz quem já foi curado por essa paz. Do contrário, eu chegaria nessa casa e diria que a minha insatisfação seja sobre... Porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se eu só tenho azedume, se eu só tenho insatisfação, se eu só tenho amargura, se tudo na minha vida, se o meu céu todo dia amanhece cinza, se eu não tenho nada para agradecer, se eu sou essa pessoa difícil, como que eu vou ministrar paz? Então eu estou fazendo um desserviço para a missão. Eu preciso pedir a Deus, Deus me cura. Eu quero ser uma pessoa de paz. Eu quero ser uma pessoa que transmite paz. Eu quero levar coisas boas para as pessoas. Eu quero entrar na casa das pessoas e poder ministrar algo bom na casa delas. Eu não quero ministrar reclamando, eu não quero visitar ninguém e ficar reclamando da vida. Eu não quero visitar ninguém e ficar falando mal dos outros. Eu não quero visitar ninguém e ficar... Não, eu quero dar paz para as pessoas, irmão. Disso daí o mundo já está cheio. Agora, dar paz é o que realmente as pessoas precisam. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser uma pessoa curada. Se eu for uma pessoa doente, eu vou transmitir doença. E eu preciso ser curado. Diga assim: Senhor, me cura. Porque eu quero fazer a tua obra. Eu quero expressar o meu amor através da missão que eu faço para o Senhor. A outra coisa, irmãos, é que essa missão requer constância. Olha o verso 7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Isso fala de constância. Imagina, eles chegam e eles se hospedam numa casa, aí de tarde eles já estão saindo. Eu estou indo lá. Não, vocês vão ficar aqui, até porque quando alguém hospedava outro, aquela pessoa que hospedaria se tornaria responsável por aquela pessoa. Lembra do Ló? Ou quando ele recebe os emissários lá, ele não deixou que fossem tocados. Ele chegou a oferecer a filha dele, mas não toca em quem eu hospedei. Quando ele diz assim, você não vai ficar mudando de casa em casa, ele está dizendo assim, você tem que ser constante. A missão exige constância. Eu estou nessa casa, mas eu não gostei desse travesseiro. Esse travesseiro não é feito de penas de ganso. Esse travesseiro não é a NASA que fabrica. Então eu vou para outra casa. Aí vai para outra casa. Aí chega na outra casa, não é uma cama que tem um fio, 100 fio, 200 fios, sei lá o que for. Eu vou para outra casa agora. Não, mas essa casa não faz o tropeiro que eu gosto. Essa casa, não, irmão. Seja constante, irmão. Tem motivo demais para te tirar da caminhada, para fazer você e eu sermos pessoas. Irmãos, é incrível, mas o maior problema, irmãos, das pessoas hoje, que acompanha muita gente, é a inconstância. Começa a ler um livro, não termina. Começa uma obra, não finaliza. Vai deixando coisas incompletas no decorrer da caminhada. Amizades que não se solidificam, projetos que não se solidificam. Sempre paramos na metade do caminho, isso é inconstância. E para fazer a missão, a gente não pode ficar com um coração inconstante. Não fique mudando de casa em casa. Seja uma pessoa coesa, seja uma pessoa constante, seja uma pessoa firme. Seja uma pessoa que começa e termina as coisas, porque como Deus daria uma missão para a gente, se Ele percebesse que a gente vai deixar ela na metade. Não fique mudando de casa em casa. A outra verdade, não seja frescurento. Eu já ouvi essa expressão? Quem já? Olha que coisa, irmão. Verso 8. Quando entrarem numa casa,
e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Você sabe que em algumas culturas, irmãos, se a pessoa se nega a comer o que está sendo preparado, é uma afronta. Então existem lugares que preparam um certo tipo de comida e você, como convidado, se você se recusa a comer, você está afrontando quem te recebe. E quando você então toma uma atitude dessa, olha a verdade por trás dessa palavra. Você bloqueia a sua comunicação. Você não consegue ser uma pessoa que vai ser ouvida. Ele vai dizer: você rejeitou o que eu te servi, então não posso confiar em você. É como se eu oferecesse um bloqueio para o evangelho. O frescurento, sabe? Ele dificulta pessoas, ele causa barreiras para que o evangelho não seja divulgado, propagado. É a pessoa que está mais apegada ao seu jeito, ao seu gosto, à sua maneira. Só é tudo como eu quero, é tudo como eu gosto. Tem que ser tudo do meu jeito. E essa pessoa não expande a missão porque ela é frescurenta. Eu só achei essa palavra, irmão. Me perdoa se você não gostou. Mas foi a melhor palavra que eu achei para entender esse texto. Pessoas frescurentas, pessoas cheias de mimimizinho, pessoas cheias de me toquezinho. São pessoas que bloqueiam a expansão da missão, a expansão do evangelho. Então você for na casa, come do que tiver lá, para de ficar criando caso com as coisas pequenas, para de ficar emperrando a coisa fluir. Tem gente que é assim, nada consegue fluir, porque ela sempre acha um cabelo no ovo, ela sempre acha chifre em cabeça de cavalo, ela sempre acha alguma coisa para ficar, não quero, não dá, frescurinha. Jesus está dizendo: vai lá e come do que for oferecido. Para de ficar com rabugice, para de ficar com... Então a gente entende no âmbito maior. Se a gente quer facilitar a missão, a gente não pode ficar apegado a coisinhas pequenas. Amém? Aquelas coisinhas nos mínimos detalhes. E chegou na igreja, alguém está sentado na sua cadeira que você geralmente senta, até porque não é sua. Aí tem gente que diz assim: eu não vou ficar no culto não, eu vou para casa. Por que você vai para casa? Ah, senta no lugar que eu sempre sento. E daí, não tem mais cadeira não? Até tem, mas aquele é o meu lugar. Eu não sei assistir, participar do culto em outra cadeira. Sabe aquelas coisinhas engessadas? Irmão, vamos facilitar. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ajuda aí, irmão. Ajuda aí. Então, além disso, requer esforço. Verso 9, ele diz assim: cure os doentes que nela houver, digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Então, o trabalho de missão requer esforço, requer cansaço. E irmão, a gente vai se cansar pra caramba mesmo. Imagine cada um deles indo. Irmãos, a primeira cura talvez só tivesse o doente, mas a partir do momento que aquele primeiro doente foi curado, os outros começavam a vir, e eles tinham que orar por todos, e eles tinham que ministrar a todos, e eles tinham que, além de tudo, pregar o evangelho. Irmãos, quanto cansaço está envolvido na missão. Tem gente que não quer se cansar. A gente dá a nossa energia porque a gente julga ser importante. Então a gente se desgasta no nosso trabalho, a gente chega moído, arrebentado, triturado. Mas quando diz respeito ao reino de Deus, ao evangelho, a gente não quer se cansar. Porque a gente não dá muito valor para isso. Ele está dizendo que isso requer esforço. Curem os doentes, verso 9. Que nela houver, ou seja, se tiver um doente, você precisa ir lá orar, pelo menos orar por aquela pessoa. Você precisa dizer ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês, ou se aproximou de vocês. Vamos para frente. Não leve para o coração as pancadas que você levar. Vamos lá repetir? Eu não posso levar para o coração as pancadas que eu levar. Olha o verso 10.
Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai rir para você. Nem todo mundo vai concordar com o que você fala, nem com o que você pensa. Quando você não for bem recebido, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Irmãos, eu vejo pessoas aqui que não levavam para o campo pessoal. Eles eram pessoas enviadas com uma nobre missão, mas chegavam lá e ninguém queria ouvir. Não. Ali. Não leva para o coração não, irmão. Reino de Deus a gente leva pancada também. O problema é quando a gente leva para o coração. A gente leva para o coração e se engessa. A gente leva para o coração e se amargura. A gente leva para o coração e não quer mais fazer a obra. Ele está dizendo assim: vocês vão e na cidade que vocês não forem bem recebidos, vocês podem dar meia volta. Fica tranquilo. Chega do lado de fora, deixa o que ficou grudado. Sacode o pozinho do pé. Para nada que tinha naquela cidade, você tem que levar. Tem gente que vai levando. Junto o que está na caminhada, nas sandálias. Eu fui ferida ali. Vai levando. Para onde vai carregando a mágoa que levou de outro lugar. Não, irmãos, a gente não pode ser assim. Sacode. Levou uma pancada, deixa para trás o que ficou. Sacode o pé, sacode a poeira da sandália. Prossegue e continua anunciando. Porque eles não saíram amargurados dizendo assim: está vendo, não vou mais falar. Não, vocês vão sacudir e ainda vão dizer: no entanto, verso 11, saibam que está próximo. Você não quer me ouvir não? Mas eu vou continuar pregando. Saiba que está próximo o reino dos céus. Uma pessoa amargurada não faria isso. Uma pessoa que tivesse levado a amargura para o coração não faria isso. Essa pessoa foi embora. Talvez o que prende alguns aqui, talvez você, seja algum tipo de pancada que você tomou. E você levou isso para o coração. Não, irmão. Sacode das sandálias o pó do passado. Amém. Ficou no passado? Deixa para trás também. Sacode leva nada não, irmão. Não leva com você. Isso pode te prender. Amém, irmãos? Que o Senhor limpe do nosso coração e não deixe que nunca a gente leve para aqui o que tem que ficar para trás. Amém? Vamos lá correr porque eu já estou finalizando. Diga glória a Deus. Faça a obra sem medo, confiando em quem te capacita. Verso de número 19, faça a obra sem medo, confiando em quem te capacita. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Irmãos, cobra e escorpião, faz medo ou não faz? Irmão Toninho, faz. Irmão Toninho mostrou a foto de um escorpião que ele achou esses dias. Você está passando por ali, vem uma cobra, você vai... Irmãos, é uma coisa que geralmente a gente fica temeroso. Você sabe assim, se você entrar ali, vai ter uma cobra. Onde é que ela está? Está por ali. Você não vai entrar. A não ser que você veja ela morta. E ele está dizendo assim: eu dou a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões. Ou seja, tudo que te dá medo, tudo que te paralisa, porque o que nos traz medo, via de regra, nos deixa paralisados. Tem gente que tem medo de barata e fica parado diante da barata. Tem gente que tem medo de rato e fica preso diante daquela imagem do rato. Tem gente que tem medo de fatura, de conta. Não, brincadeira. Veja só. Tudo que te dá medo, Jesus está dizendo que Ele te capacita a vencer os seus medos. Ele te dá autoridade para você enfrentar. Ele te dá capacidade para você vivenciar com vitória aquilo que te amedronta. Pastor, eu tenho medo de ser abandonado. Isso é uma cobra que tem na sua vida, que Jesus está te dando autoridade para você pisar nela. Eu tenho medo de ficar desempregado. Jesus está te dando autoridade para você pisar nesse escorpião que te amedronta. Então, o que nos dá medo e que nos impede de fazer e desempenhar a nossa missão, Jesus está dizendo que Ele nos capacita a pisar.
Irmão, se eu ver uma cobra morta, isso não vai me amedrontar. Se eu ver um escorpião esmagado, isso não vai me amedrontar. Mas não é o mesmo bicho, não continua sendo escorpião. É, mas agora está esmagado, agora está morto. É diferente. Então Jesus está dizendo que o que nos dá medo, que nos paralisa, Ele nos dá capacidade, autoridade, poder para a gente pisar, poder daqui para frente visualizar até outras cobras e pisar nela também, e aquilo não vai nos paralisar mais. Amém? Tudo que te dá medo, tudo que te paralisa, que te amedronta, Jesus está dizendo aqui, para você desempenhar uma boa missão, você precisa da autoridade que eu te dou. E você precisa de disposição para pisar nessas coisas que te causam medo. Deus está nos chamando nessa noite para isso, amém, irmãos? Talvez você tenha medo de algumas coisas, reais ou até irreais. Jesus está dizendo que para lidar, para vencer e desempenhar a missão, você tem que vencer esses medos. Eu tenho que vencer. Tem cristão que tem medo da morte. Não é uma coisa que a gente fica o tempo todo, ó, morte, cadê tu? Mas, irmão, tem gente que não gosta nem de ir velório. Não é gostar, mas que não vai. Vai porque tem medo. Qualquer notícia espanta. Qualquer má notícia deixa a pessoa amedrontada. Jesus está dizendo que nos dá autoridade. Amém? Para a gente pisar os nossos medos. Caminhando para o final, penúltimo, fazer a obra traz satisfação, traz alegria. Olha o que diz o verso 11. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Como é que eles voltaram? Alegres. Porque fazer a obra do Senhor traz alegria. Ô Maia, eu estava lembrando daquela conversa que a gente estava tendo ontem com a irmã Isa. Ela disse, eu vou falar porque é uma coisa que edifica. Ela disse que teve um dia dessa semana que ela estava tão triste, não foi isso? Tão triste. E aí, chamaram ela para ir no monte orar. Ela não queria ir porque ela estava triste. Quando chegou lá, ela começou a olhar para o céu, engrandecer a Deus, glorificar a Deus. Mas tinha uns jovens que ela sabia que não eram crentes. E esses jovens passaram por eles e disseram assim: vocês são pastores? E eles disseram: não. Mas vocês podem orar pela gente? E ela disse que começou a pregar para aqueles jovens e falar de Jesus, e os 3 aceitaram Jesus, e ela orou por eles, e ela ministrou a bênção sobre eles. Ela disse assim: quando eu entrei no carro, eu disse assim: gente, eu estava triste antes de vir para o monte, e agora eu estou tão feliz, mas você sabe por quê, irmão? Porque fazer a obra de Deus traz alegria. Amém? Tem gente que vai vencer a tristeza se resolver fazer a obra de Deus. Se resolver servir ao próximo. Pessoas que vivem muitas vezes numa amargura, numa vida assim cheia de tristeza. Procura alguém para abençoar. Procura alguém para ir visitar, um doente para falar do amor de Deus. Você vai ver que voltando, olha aí, quando eles voltaram, eles estavam cheios de alegria. Porque a obra de Deus alegra o nosso coração. Realizar a obra tem desafio, tem perigo, tem dificuldade, mas ela traz alegria de um dever cumprido, de uma missão realizada. E para terminar, a nossa maior satisfação, porém, não deve estar em primeiro lugar na obra do Senhor, mas no Senhor da obra. Amém? Vou repetir, a nossa maior satisfação, ela não deve estar na obra do Senhor, estou falando de maior, mas no Senhor da obra. Olha o que diz o verso de número 20, vamos ficar de pé? No entanto, está na tela. No entanto, vamos ler juntos? No entanto, alegrem-se
E Jesus falando para os discípulos, voltaram cheios de alegria. Jesus, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, a gente tem autoridade, a gente manda, ele sai. Estamos felizes, estamos alegres. Jesus assim, bacana. Aí ele vai dizer no verso 20, no entanto, alegrem-se. Não porque, vamos ler junto? Não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia. Amém. Sua maior fonte de alegria não deve ser pela obra realizada. Eu sei que isso traz satisfação, mas a maior, a melhor alegria e satisfação deve saber que a gente está com o nome registrado lá no céu. Em outras palavras, não é a obra do Senhor em si mesma que nos traz alegria, mas o Senhor daquela obra, que nos chamou a fazer a obra dele. Então a minha alegria está nele. A minha alegria, a minha satisfação está em Deus, que me chamou, que me capacitou, que me sustenta, que provê, que cura meus medos, minhas dores. É nele que tem que estar a minha alegria. Amém? Porque ele fez questão de registrar o meu nome lá no céu. Você já imaginou que no céu tem um registro, e no registro está escrito João de Oliveira e Silva Neto? É o meu. E o seu qual é? Está lá. Está lá. Em Deus. Aí a gente entende o que a gente falou no início. A missão é uma atitude de quem ama a Deus. Por que eu me envolvo com a missão, com o trabalho? É porque eu amo a Deus. De todo o meu coração. De todo o meu entendimento. Com todas as minhas forças. Então, quem ama, gera atitudes. E a primeira atitude que a gente está falando nessa quinta é a atitude da missão. Você não vai faltar quinta-feira que vem, vai? Quinta-feira que vem a gente vai falar da segunda atitude. Quem sabe, se der tempo, se eu não me empolgar tanto, a gente fala da terceira também. Amém? Missão, compaixão e devoção. Vamos lembrar? Missão, compaixão e devoção. Vamos orar? Dê a mão quem está do seu lado. Eu queria orar com você, irmãos, porque esse texto que nós lemos aqui nos mostrou que quem herda a vida eterna é quem ama a Deus. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus. O que é que eu faço para herdar a vida eterna, pastor? Eu tenho que dizimar? Não, você tem que amar a Deus. Mas quem ama a Deus mostra isso em atitude. E a primeira atitude que a gente está vendo hoje é missão. E eu queria orar por você, por nós, que precisamos demonstrar esse amor em atitude. Talvez você está aqui e você não tem se envolvido na obra. Eu não estou falando obra, irmão, só a Igreja Batista Hebron. Me entenda. Pastor, realmente eu não estou envolvido em nenhum departamento. Irmão, fique à vontade para descobrir o seu. Mas não é somente aqui dentro que você e eu realizamos a obra. Se você entende que Deus te chamou e a seara é grande, meu irmão, tem coisa demais para a gente fazer. Tem coisa demais. E Deus vai mostrar para você como você pode ser mais produtivo, mais frutífero na seara do Senhor. Você crê nisso? Eu queria orar com você, junto. Vamos orar ao Senhor. Primeiro, para Deus nos dar ânimo. Para a gente descobrir onde o Senhor quer a gente, em qual parte da seara. A seara é grande, gente. Então tem lugares que o Senhor vai te colocar lá. Já o seu irmão ele vai colocar em outro lugar, mas a gente sabe que não pode fazer só. Então cria parceria, compartilha sonhos, compartilha projetos que tenha no seu coração. Talvez você está aqui
paralisou por causa de um medo que você tem. Deus está hoje, nessa noite, dizendo assim: estou te dando autoridade para você pisar esse medo. Talvez você está aqui hoje e levou coisas para o coração. Foi rejeitado em algum lugar e não sacudiu o pó da sua sandália. Você está levando coisa do passado com você. Jesus está dizendo: para avançar você tem que sacudir o pó do passado. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Comece a orar com o seu irmão. Pai, eu oro. Eu oro nesse momento, Senhor, porque amar ao Senhor é o que nos permite herdar o reino dos céus, a vida eterna, a salvação. Ninguém vai estar aí se não te amar. Mas não é um amor, Senhor, de palavra, é de todo o coração, é com todas as forças, é de todo o entendimento. Ninguém vai estar aí também, Jesus, se não amar o outro como ama a si mesmo. E nós vimos hoje, Senhor, que isso se traduz na missão. E eu quero orar, Senhor, por cada um que está aqui. Eu quero apresentar pessoas que o Senhor quer colocar em pontos específicos da seara. Oh, aleluia! Deus, pessoas que estão agora se perguntando: Pai, como eu posso ser mais atuante? Como eu posso ser mais frutífero? De que maneira eu posso servir melhor na seara? Às vezes é com uma enxada na mão, às vezes é levando o copo para quem está com a enxada. Às vezes é repondo o lanche para quem está lá, mas enfim, eu quero saber o lugar que o Senhor me colocou na seara, o lugar que o Senhor me quer. O lugar onde eu vou dar fruto, Senhor. Mostra, Senhor, faz o meu coração queimar, me dá visão, me dá sonho, me dá desejo. Eu quero, Senhor, servir a Ti. Senhor, eu oro por pessoas que estão temerosas, que estão com medo, tem cobra e escorpião no caminho. Mas o Senhor está dizendo que hoje é o dia de você pisar essa serpente, esse escorpião, isso que te dá medo. Pisa nessa hora em nome de Jesus, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de você, Ele que te protege, Ele que te dá autoridade, Ele que te dá os recursos que você precisa para fazer a obra. Faltou alguma coisa para vocês quando eu mandei vocês sem sacola, sem bolsa, sem sandália? Não, Senhor, não faltou nada. É porque o Senhor é o provedor, meu Pai. Meu Deus, que nessa noite necessidades sejam supridas. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Senhor, dá destemor, dá coragem. A missão, Deus, é difícil, é cordeiro no meio de lobo. Mas o Senhor está conosco, leão da tribo de Judá. Oh, meu Deus, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor da seara é a fonte da nossa alegria. É em Ti que nos alegramos, ó Deus, é em Ti que nos alegramos, Pai. Não é pelo que faremos, não somente pelos resultados que teremos, mas nos alegramos porque o Senhor registrou o nosso nome está registrado no céu. Aleluia! O Senhor é a fonte da nossa alegria. Talvez a seara muitas vezes cause lágrimas, tristezas, decepções, frustrações. Mas se o nosso coração estivesse somente na seara, a gente pode parar. Mas o nosso coração não está somente na seara, mas acima de tudo está no Senhor da seara. Nosso coração está em Deus. Nosso coração está naquele que nos chamou. Nosso coração está naquele que nunca nos decepciona. Nosso coração está em Ti, Jesus, fonte da nossa alegria, fonte da nossa satisfação. O Senhor é digno de toda glória.
digno de todo louvor, digno de todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pelos trabalhadores que o Senhor levantou aqui nesse lugar. Eu te louvo porque o Senhor está preparando gente para preparar gente. Porque rogar o Senhor da seara não é só oração, é trabalho também. Então, Pai, ajude-nos a equipar nossos filhos. Ajude-nos a equipar as nossas futuras gerações. Eu oro pela nossa rede Kids. Senhor, ajude cada professor, cada professora a contribuir no preparo de novos obreiros para a seara. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos líderes de jovens e adolescentes, que estejam aptos a preparar novos obreiros para a seara. Pai, em nome de Jesus, de maneira que daqui, Senhor, a 15, a 20, a 30, a 100 anos, até o Senhor voltar, vai ter trabalhador na seara. Vai ter gente preparada para cumprir a tua missão, teu chamado, meu Pai. Mas aquilo que depender de nós, ajude-nos a orar, ajude-nos a treinar, ajude-nos a capacitar, Senhor, pessoas que vão estar daqui a alguns anos trabalhando nesta grande seara. Em nome de Jesus, meu Pai, nós amamos o Senhor. Você pode soltar a mão do seu irmão, levantar as suas duas mãos aos céus e dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. E que não seja apenas com estas palavras, Senhor, mas que seja com atitudes, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, por cada oração que o Senhor já respondeu nessa noite. E eu te peço que a bênção do Senhor, ela seja com cada um de nós no retorno aos nossos lares. Vamos na paz, porque a paz o Senhor nos deu. A paz nós podemos até ministrar e abençoar pessoas com essa paz. É o que o Senhor nos deu, é o que temos para dar. E é nessa paz que voltamos para os nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Ministra a paz para umas 3 pessoas pelo menos. Abraça e diz assim: paz de Cristo, meu irmão.